Boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui. Embora essa casa é uma extensão da minha, mas às quintas-feiras eu não costumo estar aqui porque eu participo de outra casa. Mas hoje eu estou aqui para fazer esse trabalho com vocês, que é baseado no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, mas com uma lente, com um olhar apenas para o Estevão. Claro que, eventualmente, também vou falar de Paulo, né? Mas, normalmente, quando nós lemos essa obra, nós ficamos focados mais no trabalho de Paulo, que realmente é muito importante, né? Foi o vaso escolhido por Jesus para divulgar a boa nova. Se não fora Paulo, nos diz Emmanuel, que depois de 50 anos da presença de Jesus na Terra, ninguém mais saberia do Cristo. Mas a Sônia Assa, de lá, faz parte das Legionárias do Bem, ela pediu que eu fizesse esse trabalho, e eu fiz, né? E vou trabalhar com vocês. Então, eu dei o título, não vai funcionar aqui, né, gente? Não tem importância. Estevão, a pureza do verdadeiro cristão. Na realidade, não vou falar Estevão por enquanto, eu vou falar Gesiel, que é o nome desse personagem, né? Emmanuel diz no prefácio da obra, Paulo e Estevão, que sem Gesiel, ou Estevão, que é o mesmo, nós não teríamos Paulo de Tarso, dada a importância deste espírito. A vida de ambos, de Paulo, que também antes era Saulo, e Gesiel, ou Estevão, está internamente entrelaçada, né? Extremamente entrelaçada. É provável que Gesiel ele tenha reencarnado para sustentar espiritualmente a tarefa de Paulo de Tarso. Onde tudo aconteceu? A época é no ano 34 depois de Cristo. Aconteceu na cidade de Corinto. Corinto, à época, era uma cidade famosa pelas tradições de libertinagem pela maioria dos seus habitantes. Ela foi reedificada por Júlio César e foi devastada por Licínio Minúcio, um chefe romano que tinha como meta aumentar o seu patrimônio neste local. A gente observa, então, que essa corrupção, esse desmando político é desde sempre, né? E como ele chegou em Corinto com todos os seus desmandos, ele criou muita revolta na cidade, principalmente, claro, entre os escravos que eram oprimidos. Muitas famílias judaicas foram desrespeitadas nos seus direitos. E Oxedebe, que era o esposo muito dedicado, também viu suas propriedades devastadas. E, em virtude de tanta revolta, sua esposa adoeceu, porque ele foi preso. Ela veio a desencarnar por isso, de tanta tristeza. Passado algum tempo, volta novamente esse chefe romano, Licínio Minúcio, com seus desmandos, ofendendo novamente esse nosso personagem, Oxedebe. E aí nós vamos ouvir uma música para eu continuar contando essa história. Pastos verdejantes e fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar.
tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Meio que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Acabamos de ouvir, né, lindamente, o Salmo 23 de Davi. Este salmo foi cantado, então, pelos filhos de Iochedeb, que pela segunda vez havia sido desrespeitado nos seus direitos como cidadão. Como as suas terras faziam vizinhança com Lício Minúcio, ele resolveu, através da sua arbitrariedade, mais uma vez tirar um pedaço das terras de Iochedeb. Pela segunda vez, agora revoltado, ele, num ato de revolta, coloca fogo nas propriedades de Licínio Minúcio. E claro que ele sabia que seria descoberto. E quando ele conta aos filhos, Abigail, uma jovem de 18 anos, e Gesiel, um jovem também de 25 anos, filhos dedicados, amorosos, que já haviam perdido a mãe pelos desmandos deste chefe romano, eles são tomados de muita comoção pelo pai e começam a cantar este salmo, o que era comum na educação dos judeus. Todos aqueles que seguiam a Torá, e os salmos realmente eles eram cantados, né? Os judeus cantavam os salmos para agradecer a misericórdia divina, eles cantavam os salmos para pedir, para agradecer, para reconhecer a grandiosidade do Senhor. E Gesiel e Abigail haviam sido muito bem educados pelos pais, então eles começam a cantar o salmo, este salmo que nós acabamos de ouvir. Mas Iochedeb e toda a família, né, e os filhos vão ser presos, foram presos. E os dois filhos veem, né, o pai ser torturado, ainda que Gesiel tivesse tentado salvar o pai, dizendo que ele próprio ateara fogo às propriedades, mas ele havia sido visto também ajudando a apagar o fogo. Logo, não acreditaram nele, o pai é morto na frente deles. Eles soltam Abigail, né, como se vira, né, e prendem o Gesiel, que ele vai ficar, então, 1 mês nessa prisão, com toda a sua dificuldade, né?
de ter visto o pai morto, a irmã que ele tanto amava, e que ele tinha um zelo especial por ela e não sabia mais aonde estaria a sua irmã. Gesiel, conforme eu falei, ele era um profundo seguidor das leis judaicas. Ele conhecia profundamente a Torá, que são 5 livros de Moisés, e ele não era apenas um seguidor da palavra, do texto, ele era um seguidor da essência. E nós sabemos que as leis de Deus, elas vêm sendo reveladas sempre para a humanidade em todas as épocas. Então, todos aqueles que realmente seguem a Torá na sua profundidade, na sua essência, alcançam a grandiosidade da fraternidade, do respeito, do amor. E era o que Gesiel, agora jogando a lente só nele, né? Não sabemos onde está Abigail, ele seguia profundamente as leis de Moisés e era um espírito nobre, ponderado e de uma consciência cristalina. Seu comportamento e vivência revelavam um caráter diamantino, porque ele conseguira alcançar a alma dos textos da Torá. Diferentemente, depois que iremos ver, do próprio Saulo de Tarso, que também era conhecedor das mesmas obras, mas que até então estava na superficialidade dos textos. Bom, o que foi feito de Gesiel depois de um mês na cadeia? Ele é conduzido, né, após a morte do pai, ter ficado um mês, não ter notícias da irmã, ele é conduzido para os porões fétidos de navios que faziam viagens como escravo. E ali, então, ele vai trabalhar, né? Era um escravo. Durante a viagem, a embarcação vai receber um romano nobre, o senhor Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo, um nobre romano, vai então, depois de algum tempo de viagem, ser acometido por uma febre que traz delírios, que trazia feridas pelo corpo e que, naturalmente, precisava dos cuidados de alguém. Quem é que o comandante vai escolher para tomar conta daquele doente? Claro que o melhor escravo, que o escravo mais fiel, o mais dedicado, o mais respeitador, portanto, Gesiel. Gesiel fica, então, durante algum tempo, tomando conta de Sérgio Paulo. Ele fazia alguns remédios caseiros que ele havia aprendido, ele orava, ele cantava os salmos, e, enfim, todo o seu amor e toda a sua dedicação, dentro de 15 dias, este nobre viajante dessa embarcação se curou. Quando Gesiel vai ser voltado, né, para o seu comando como escravo, eles percebem, então, que ele também estava cometido da mesma doença, naturalmente, que era uma doença infecciosa. Qual era a postura quando não era um viajante nobre? Todos nós sabemos. Eles jogavam o doente no mar para eliminar. Aí não é nem a maldade, é para acabar com o problema, né? E Gesiel, então, iria ser jogado ao mar. Eles estavam em viagem ainda, haviam saído de Cefalônia, não ia demorar para chegar em Corinto, e a decisão do comandante é que ele seria jogado ao mar. Mas Sérgio Paulo, nobre, não apenas nos seus recursos financeiros, mas nobre também de caráter, ele entendeu que aquele homem que havia sido responsável pela sua cura não poderia ser jogado ao mar. Então ele diz assim ao comandante: olha, você não vai constar aí em toda a sua papelada que você vai jogar o escravo Gesiel ao mar porque ele está cometido de uma febre infecciosa, de uma doença infecciosa? Pois então,
faça isto, mas quando nós estivermos chegando perto do porto de Jope, eu vou descer num bote, vou colocar o Gesiel e vou deixá-lo no porto. Eu não tenho coragem de permitir que ele morra sem, pelo menos, eu tentar alguma coisa. E o comandante quis recuar, ele disse, não, conste aí nos seus autos que você jogou o Gesiel no mar. E assim foi feito. Anoitecendo, né? Ele coloca Gesiel no barco, deixa Gesiel no porto de Jope, fala, olha, eu fiz isso em gratidão a você, vou deixar você com alguns recursos financeiros e vamos ver se você consegue se salvar. Só que eu faço uma exigência. Você não pode usar este nome, porque senão você vai me comprometer. Tudo bem, Gesiel estava com muita febre, ali ele estava delirando, estava numa dificuldade grande, mas havia um assaltante por ali. Os assaltantes existem desde todo sempre. E ele percebeu que ele poderia conseguir alguma coisa com aquele doente. E assim que o homem se afasta, ele se aproxima de Gesiel para matá-lo. E Gesiel, mesmo doente, assim, ele fala, por favor, meu irmão, não me mate. Eu tenho recursos, você pode pegar todo esse dinheiro que eu tenho. E aí o assaltante ficou feliz, claro, né? Bom, eu não precisando matar para pegar o dinheiro, melhor também para mim. Mas a grandiosidade dele, olha, a gente observa o seguinte, ele legitima o assaltante, fala, com esse dinheiro, se eu conseguir a sua simpatia e a sua caridade, a sua misericórdia, bendito seja este dinheiro. E o assaltante fala, olha, eu conheço aqui, nas imediações, um pessoal que serve ao Cristo, ao Messias, e que eles recolhem os doentes. Eu vou te levar até lá. E leva, né? Leva o Gesiel até a casa do caminho. O primeiro agrupamento na face da terra, em nome de Jesus, que socorria os doentes. Ele é recebido por Efraim, um companheiro, né? Que depois leva em outro agrupamento, onde eles encontraram com Tiago, João, Simão Pedro e outros, que recolhem aquele irmão, eles não sabiam quem era, como eles faziam com todos, e cuida com muito carinho, principalmente o Simão Pedro, que estava mais afeito a este trabalho. Passados 15 dias, o nosso querido Gesiel começa também a se sentir bem, a melhorar, a apresentar melhoras. E Simão Pedro diz assim, irmão, eu fiquei profundamente encantado com você, porque mesmo você nos seus delírios, nas suas dificuldades, você recitava textos e salmos maravilhosos, principalmente de Davi, de Isaías. Você é uma pessoa que teve uma educação exemplar. Aí ele fala, né? Eu sou da família de Assacar, vivi em Corinto. Aí conta a história dele. Conta a história. Mas agora eu tenho que mudar de nome. Aí ele disse assim, realmente, você tem que mudar de nome em respeito a essa pessoa, porque senão logo eles vão te descobrir. Então você me permite batizá-lo novamente? Eu vou dar a você o nome de Estevão, que é o nome grego, e homenagem também a Jope, onde você renasceu, porque foi aqui que você teve o seu segundo nascimento. E aí eles começam, então, a entender que agora Estevão era um profundo conhecedor da Torá. E por que você ama tanto Isaías, Simão Pedro perguntou? Porque Isaías foi o grande profeta que anunciava o Messias. O Messias que iria nos salvar.
Ai, Simão Pedro, mas você não sabe? O Messias já veio. Então, naquele momento, Estevão se dá conta, pela informação de Simão Pedro, que Jesus já tinha estado na terra. Mas cadê o Messias? Não, ele veio e já se foi, e contou toda a história. E ele ficou, então, depois de um ano que Jesus havia sido crucificado, e Estevão, né, agora sempre esperando a vinda de Jesus, ele se dá conta que Jesus já tinha vindo e já tinha partido. Simão Pedro diz assim: olha, Levi, que é o Mateus, outro discípulo de Jesus, ele tem todos os apontamentos do mestre. Eu vou passar para você esses pergaminhos e você vai, então, começar a se dar conta daquilo que Jesus falou, Jesus nos deixou. E ele devora os textos de Jesus e assimila com tal grandiosidade a ponto de superar em entendimento, interpretação e compreensão mais do que os próprios discípulos que conviveram com Jesus. E ele, mais do que isto, ele começou a ousar a falar sobre Jesus com toda a propriedade. E vejam bem que naquela época eles tinham que andar meio que numa corda bamba. Jesus foi crucificado pelos homens, os judeus daquela época. Então, eles não podiam falar de Jesus abertamente, porque ia ofender a Moisés, que os judeus seguiam, né, a Torá e Moisés. Mas Estevão ousava. Claro que ele também amava Moisés e todo o ensinamento que ele havia aprendido. Mas ele havia entendido também que Jesus dera um passo à frente. Enquanto muitas vezes os discípulos na casa do caminho mediam as palavras, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar? Estevão falava com muita facilidade, trazendo todas as virtudes espirituais, né, mostrando todas as virtudes espirituais que iluminavam o seu caráter. E agora, então, na casa do caminho, junto com os discípulos de Jesus, ele começa a exercitar o verdadeiro cristianismo. Ele curava os doentes, ele conversava, ele socorria, e ele professava, ele discursava sobre Jesus. Ele tinha o dom da palavra, ele sabia falar profundamente. Vejam que era um jovem esclarecido, profundamente conhecedor das leis mosaicas. Então ele passa a ser um arauto de Deus para socorrer os enfermos, os caídos, os necessitados. E é lógico que mesmo fazendo num recinto muito pequeno, muito pobre, escondido quase, todo mundo fica sabendo, não é assim? Se um é curado, fala para o outro fala para um, e todo mundo ficou sabendo de Estevão, que era um jovem que falava lindamente sobre Jesus, sobre o Messias, e que curava todos os doentes com muito amor. E aí, é lógico que nossos poderosos vão ficar sabendo sobre tudo isto, né? O Sinédrio, o que é o Sinédrio? É a alta corte do poder romano, judicial, ficou sabendo, né, os poderosos, que havia um jovem que ousava falar do Messias. E então, Saulo de Tarso, juntamente com outros companheiros, vão até este local. Saulo de Tarso era um doutor da lei. Era um homem profundamente esclarecido, profundamente conhecedor da Torá, como Estevão.
Só que, como eu falei e repito, ele estava na superfície do texto, ele estava na lei. Estevão havia alcançado o Evangelho, a profundidade. Aí eu abro um parênteses e trago para nós a seguinte reflexão. E nós com a doutrina espírita? Nós estamos na superfície do texto ou nós estamos na alma do texto? Fecho o parênteses. Bom, e Saulo de Tarso, então, presente a uma reunião simples, doentes, pessoas enfermas, feridas, pobres, maltrapilhos, ele entra juntamente com outros amigos e tem a oportunidade de ouvir a bela oratória de Estevão. E ele intimamente reconheceu o valor de Estevão. Mas no seu orgulho, como esse jovem, que era aproximadamente da idade dele, quem é esse jovem que fala tão bem? E o orgulho dele, então, falou mais alto. Não reconheceu na oratória de Estevão a profundidade eivada de conhecimento, segurança, fé e esperança. E ele provoca Estevão. Estevão, sereno, a presença de um doutor da lei não intimidou. E aí a gente vê o caráter, de uma pessoa que realmente está compromissada com o Espírito de Jesus. O doutor da lei não intimidou. Ele sabia que ele conhecia profundamente. E ele, mais uma vez, ousa falar. Moisés foi muito importante, deu um passo à frente, mas Jesus realmente abre novos horizontes para nós. E Saulo, então, depois de ouvir essa bela oratória e o ter incomodado profundamente, teve a oportunidade de ver também Estevão curar doentes, em nome de Jesus. E ele provoca. Como? Como você faz tudo isto? Por que você ofende Moisés? Por que você, portanto, é um feiticeiro que cura os doentes? E serenamente, Estevão diz: eu não ofendo Moisés. Eu respeito profundamente. Mas eu entendo que Jesus deu um passo à frente. E não sou feiticeiro. Eu nada faço em meu nome, eu nada faço de mim. Tudo que eu faço é em nome de Jesus. Aí Saulo queria subir pelas paredes. E o intimou a comparecer no sinédrio para responder legalmente entre aspas, porque acabava sendo um ato arbitrário, perante outros doutores, para que ele pudesse se justificar ou dizer que o Messias não estava à frente de Moisés. E o doutor da lei, então, Saulo de Tarso, por todos os meios, tenta colocar em xeque o nosso querido Estevão. Propõe a ele que ele se retratasse. Chama para a briga, e ele diz assim: não, o Cristo a quem sirvo recomendou-me que evitasse a qualquer tempo o fermento da discórdia. Intimado a comparecer ao sinédrio, aí eu faço um convite a todos da área do direito, eu sei que nós temos aqui um doutor na área de direito e outros, que esse texto precisa ser lido, precisa ser estudado. Ele vai sereno, confiante, e diz que vai enfrentar aquilo,
E olha aqui uma frase dele, para Saulo de Tarso. Quanto ao ato de haver desonrado a minha palavra, né? Você foi lá, você me assistiu, você me ouviu, né? A minha palavra humilde com a vossa presença, eu agradeço a prova de merecido interesse. Mas eu prefiro considerar com Davi é profeta do Velho Testamento, que nossa alma se gloriará no Senhor, visto que nada possuímos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar. Quando ele foi acusado de caluniar Moisés, olha o que ele responde. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, por meio dos ensinos do profeta de Israel. Quanto à segunda parte, que falou que ele fazia curas, né? Suponho que faz uma interpretação errônea de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras. Ele jamais deixou, né? Mas eu considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. Então, ele se mostrou respeitador dos direitos dos seus irmãos, né? Mas, quando ele chega no Sinédrio, ele observa alguma coisa que já fala realmente, Jesus é diferente. Lá fora, todos aqueles que já haviam sido beneficiados na Casa do Caminho, pelos discípulos do Mestre Jesus, eles também queriam entrar no Sinédrio para ver a acusação que iriam fazer a Estevão, mas eles não podiam entrar, porque eles eram maltrapilhos, porque eles não tinham roupas adequadas. E lá dentro, no Sinédrio, toda a pompa, toda a galhardia daqueles que têm o poder temporário. E mais uma vez, Saulo, né, dá ultimato. Fala isso, desmente tudo isso que você falou. E ele demonstra, então, ser incorruptível quando lhe oferecem a liberdade em troca do seu silêncio. E diz assim: o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e por Deus. Então, a corrupção é de todo tempo, mas a dignidade também é, né? E ele vai se mostrar, então, um espírito de consciência desperta quando ele diz, também no Sinédrio. Olha, vejo que ele não se intimida. Por quê? Porque é um espírito que já alcançou o topo da sua elevação, né? O discípulo do Cristo deve saber a quem serve. E eu me honro de ser instrumento humilde em suas mãos. Quantas vezes nós nos dizemos cristãos, né? Que nós espíritas somos cristãos, e ficamos em dúvida diante de alguém, diante de uma situação, diante de alguma pessoa, porque nós não temos interiorizado ainda a dignidade de um verdadeiro cristão. Ele foi fiel a Deus, né? Porque guardais a minha confirmação, ele diz, quando ele fala que fez calúnia a Moisés. Você obedece a um critério arbitrário. Ele ousa falar isso para Saulo de Tarso. Seu critério é arbitrário. Você quer porque quer acabar comigo. Então, nada do que eu falo adianta. Eu não desdenho Moisés, mas eu não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Quando ele é ameaçado de morte, tudo bem, você não quer desmentir? Então nós vamos te matar. Olha o que ele diz. Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar que não temêssemos aqueles que só podem matar-nos o corpo. Olha que beleza. Tem importância. Pode me matar. Eu aprendi com Jesus,
que eu não preciso temer quem só mata meu corpo. Ele havia alcançado que a alma é imortal. Lendo os textos de Jesus, como nós. Porque os discípulos diretos de Jesus, eles conviveram, eles respiraram com Jesus, mas Estevão não. Um cristão como nós, né? Nós lemos os textos, a gente faz isso. E diz mais ainda, olha, a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. A força do Cristo é moral, a sua não, né? Bom, diante disso, restou a Estevão a morte física. E aí nós vamos ter, então, o primeiro mártir do cristianismo. A importância dele, né? Amarrado num poste, diante da massa louca, porque a massa humana sempre é assim, né? Foi assim que eles pediram para que Jesus fosse crucificado, soltassem Barrabás, e é assim que nós fazemos às vezes até hoje. Então, quase nu, humilhado, vilipendiado, mas ele suportava todas as humilhações sem nenhuma queixa, pois ele pensava assim nessas horas: quem sou eu? Quem é o Cristo? Se Cristo foi crucificado, por que eu não posso ser? Né? E isso ia lhe dando consolo. Ele não oferecia resistência. As pedradas vinham, né? Ele foi apedrejado. Eram pedras maiores, menores, e o sangue escorrendo. E ele sempre levantava os olhos a Deus e implorava recursos internos para os momentos supremos. Na hora suprema, entre outras coisas, quando ele estava quase prestes a desencarnar, ele mais uma vez canta o Salmo 23 de Davi, esse que nós ouvimos no início. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E então ele vê Jesus. Jesus se aproxima. Mas não se aproxima, gente, para estender a mão para Estevão, para passar a mão na cabeça de Estevão. Ele fixa os olhos em Saulo de Tarso, como que dizendo assim: Saulo, você é meu vaso escolhido. O seu projeto reencarnatório é para divulgar o meu evangelho, Saulo. Tudo já fizemos para que você fizesse isso. Será que você vai falhar, meu filho? O Estevão está aí, olha, ele veio para te sustentar nessa tarefa. Ele está partindo. E aí? Você vai perder essa chance? Sabe o que o Estevão diz para Jesus? Jesus, meu mestre, não lhe imputes este pecado. E aí, pegando um gancho da história, quem leu o livro vai entender melhor. Quem não leu é para não entender e pegar o livro. Abigail, lembra da irmã dele? Ela era a noiva de Saulo de Tarso. Ela já havia implorado para o noivo procurar Gesiel. E o noivo tinha feito isso. Mas era Gesiel e não achava. Aí ela se depara com o irmão. Apesar dele estar naquela situação, ela o reconhece. E ela se aproxima dele. E Gesiel, mas o que foi? Ele ainda consegue dizer assim para ela: Abigail, não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. E quanto Estevão parte, assessorado pelo Mestre Jesus e pela Mãe Santíssima, olha, vamos então ouvir a música.
dos ventres, entres tu e és. Ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus. Et in hora mortis, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria. Estevão desencarnou. Ainda Saulo não se curvou diante da grandiosidade. Ele, muito envergonhado, abandona Abigail, embora ele a amasse profundamente. Mas ele dizia: como vou me casar com a irmã daquele que eu levei à morte? E ela, de dor dupla, pela perda do irmão, que ela tinha sempre esperanças de encontrá-lo, e do noivo, ela também é acometida de uma doença, a dor da alma. Estava prestes a desencarnar, quando Saulo, então, resolve procurá-la. Tarde. Ela já estava desencarnando. Mas ela ainda tem a oportunidade de dizer assim: Saulo, Gesiel, Estevão, né, trouxe-me uma grata notícia de Jesus. Diz que eu vou partir, mas que você tenha esperanças, porque ele ama muito você. Ele ama profundamente você. E Gesiel e eu iremos te ajudar no plano espiritual. Ainda Saulo se colocou mais raivoso, porque agora ele perdeu a amada. Eu vou perseguir esses seguidores do Messias, né? E parte nessa perseguição, como todos vocês sabem, que ele encontra na estrada de Damasco o Mestre Jesus mais uma vez, dando a oportunidade para este homem, porque sabia que interiormente ele tinha potencial. E é assim que Jesus faz com todos nós.
É assim que ele faz. E começa toda a trajetória de Saulo, que não é o nosso caso hoje, então nós não vamos falar, né? Mas ele começa a divulgar o cristianismo. E repetindo o que eu disse no início, se não fora, agora ele é Paulo de Tarso, ninguém mais, depois de 50 anos, não saberia quem era Jesus. Porque naquela época não tinha redes sociais, não tinha nenhum recurso. O que Paulo fazia? Ele ia de cidade em cidade, fundava os agrupamentos, e depois, para sedimentar aquele pessoal, ele começou a escrever as cartas por orientação do próprio Mestre Jesus. Porque ele não conseguia mais ir em todos os lugares, né? Era difícil as viagens. Sem contar que todas as vezes que ele ia, ele saía apedrejado, né? Aí ele ouve um dia, agora Paulo, ele estava muito triste, preocupado, aí ele ora, chora, e ele ouve nitidamente Jesus dizer assim para ele: não temas, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. Poderás escrever a todos os irmãos em meu nome, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E de hoje em diante, Estevão permanecerá contigo mais aconchegado, a transmitir meus pensamentos, e o trabalho da evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Estevão, então, passa a ser, já era, né, gente, o mentor espiritual de Paulo de Tarso. Depois de toda a trajetória de Paulo, que foi linda agora ela foi linda, mais uma vez eu vou abrir um parênteses. Todos nós erramos, todos nós cometemos as nossas dificuldades. Jesus insiste para que a gente refaça o nosso caminho. E ele aguarda, né? Fechando parênteses. Paulo de Tarso, então, cumpre toda a sua jornada e chega o momento de desencarnar também. É recebido na pátria espiritual por Jesus, no meio. De um lado, Estevão. De outro lado, Abigail. Ele não sabia quem abraçar, porque a gratidão era imensa. Isto, gente, é o Evangelho de Jesus. O amor de Jesus, que nos convida todos os dias, desde que aqui ele esteve na terra, para que possamos realmente viver o seu Evangelho em espírito e verdade. E envia sempre para nós missionários, nos convidando para entender que é possível, sim, no mundo de provas e expiações, no mundo de dor, no mundo de doença, no mundo de corrupção, no mundo de deslealdade, sermos cristãos. E vamos então ouvir mais a lembrança de um grande missionário que também deu a sua vida ao Mestre Jesus. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé. A verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza,
tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Nós vamos pedir a Marlene para fazer esse momento de vibração e ela vai encerrar a reunião para nós. Já dado o adiantado da hora, ela vai fazer o encerramento para nós. Pode apagar as luzes, viu? Senhor Jesus, entendemos que durante o nosso estar aqui, ouvindo essa lição tão maravilhosa, de todos aqueles que, apesar das dificuldades, das dores, do orgulho, da vaidade, chega um momento em que se curva diante do amor. Que nestes momentos todos nós recebemos o tratamento, cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu entendimento, mas todos nós recebemos. Porque Jesus sempre se faz presente, e todos aqueles que o auxiliam, quando estamos direcionados ao seu Evangelho. Querido Mestre Jesus, irmão amado, socorra-nos todos os dias, a cada um de nós, nas nossas dificuldades, que são inúmeras, a nossa dor. Ajude-nos a diminuir o nosso orgulho, a nossa prepotência, arrogância, porque no teu Evangelho, na tua seara, só tem lugar para o amor, para o perdão, para o abraço, para a fraternidade, para o companheirismo. Ajude-nos, Mestre Jesus, todos os dias. Socorra os nossos irmãos, mais equivocados às vezes do que nós, nos setores políticos, que todos eles também possam ser tocados
nos recônditos de suas almas. Os nossos irmãos que estão sem pátria, Senhor. Como é difícil viver sem um cantinho que podemos dizer nosso. Abrace a todos eles. Que todos os corações generosos possam estender as suas mãos e socorrer os nossos irmãos refugiados. Visite também, por caridade, Senhor, aqueles irmãos nossos tão equivocados, que estão aprisionados, não apenas o corpo, mas principalmente, sobretudo, a sua mente. Visite os hospitais. Visite também, Senhor, os templos religiosos, para que nós não repitamos a força das palavras, mas não vivamos em momento algum o seu Evangelho. Abrace-nos todos os dias, que assim seja.